Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 7 de abril de 2026, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 42 dias da caminhada de oração 13. O tema do dia é Cuide bem da sua criança e se liberte. O texto-chave está em Mateus capítulo 18, no versículo 1 ao 5. Irmãs, com muita alegria, mais um dia na presença do Senhor. Eu sei que já está dando aquela tristezazinha, né, que está acabando. Nós estamos aí na contagem regressiva. E eu queria, antes de entrar no devocional, eu queria falar é, que nós recebemos muito. Eu estou assim, eu estou transbordando do que eu tenho recebido aqui, irmãs. É, isso não é só para vocês, isso é para mim, em primeiro lugar. Cada devocional é um derramar para mim. Não pensa vocês que estavam todos os devocionais organizados, 50 dias, ela já tem tudo preparado, ela só chega e fala, não, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar. Às vezes eu sei um ou outro, mas não 50. Eu entro na fé. Eu entro crendo que o Senhor vai derramar sobre nós. Eu entro debaixo de uma palavra que Deus me deu, abra sua boca e a encherei. E tanto é que o devocional, o de ontem e o de hoje, ele não estava nem, ele não estava na minha imaginação para esses dias aqui. E eles entraram agora, também são duas pregações que eu já tinha há muitos anos. Que são palavras tão vivas que a gente precisa estar sempre relembrando elas, né? Mas não se entristeça, não se entristeça, está acabando, porque está tudo dentro de você, está tudo dentro de você. O vaso foi limpo, está sendo limpo, o vaso está aprendendo a se encher, e o vaso está aprendendo a reter o azeite. Nós precisamos aprender a reter muito mais do que receber. Nós precisamos aprender a reter. O dia que eu aprendi isso, dá saudade, né? Dá saudade daquele mover, da unção, do ensinamento, mas o dia que eu aprendi isso, eu aprendi que a unção está dentro de mim. E a unção, ela é viva, ela se renova, ela é como esse rio de água viva, o rio movimenta o tempo todo. Eu até comentei, né, que nessa última conferência que eu fui, eu recebi ali um avivamento de uma unção que eu recebi em 1996. Morro de saudade daquele tempo, morro de saudade daquilo que eu vivi, mas eu aprendi a reter e eu tenho daquele fogo, daquele azeite, daquele vinho novo até hoje. E agora, mais ainda. Então, mais do que receber, irmãs, aprendam a reter. Não sejam ansiosas para o próximo, né? O que é que eu vou viver? O que é que eu vou aprender e tal? Retenha. É necessário essa pausa. Essa é a característica, pelo menos da caminhada de oração. Eu não sei se Deus vai continuar me deixando caminhar nessa característica, mas essa é uma característica minha do que Deus me deu, porque não é, esse alimento aqui não é um miojo instantâneo, que você vai lá, faz ele em 2 minutos, come ele, e daqui a pouco já está com fome, e também não te nutriu, e você já está desejando outras coisas. A característica de pausar, sabe? Avaliar aquela semente, deixar aquela semente ali sendo germinada. Depois você vai cuidando dessa semente. São 50 devocionais, irmã, 50 devocionais com temas que Deus trouxe sobre nós. Então, nessa pausa, quando acabar, eu já vou falar agora, não vou deixar para o último dia, né? Mas nessa pausa, quando acabar a caminhada de oração, aí você faz um propósito com você mesmo. Você fala, eu vou fazer 50 dias agora degustando. Agora eu vou tentar praticar mesmo aquilo que eu estou aprendendo. Porque fica até difícil a gente praticar no momento que a gente está aprendendo, porque você aprende uma coisa hoje e você sabe que amanhã já vai ter outra coisa para aprender, e aí você tem sua vida, você tem o dia, os dias estão passando muito rápido, né? O mês mal começou de abril, irmãs, final de semana já está no metade do mês. Então a gente tem que aprender a desfrutar e degustar. E, e se a gente não aprender a desfrutar e a degustar daquilo que Deus está nos dando, fica parecendo até fica parecendo que a gente não valoriza, sabe? Quando você
come depressa e você não sentiu nem o sabor. E às vezes Deus quer mexer muito mais, muito mais. Quantas vezes eu recebi uma palavra, eu aprendi uma palavra? Olha para vocês verem. Quando eu ouvi há anos atrás uma pregação, sempre gostei dessa palavra do vaso, só para vocês terem entendimento. Quando eu ouvi uma frase que Deus usou lá a pregadora para falar, nessa frase Deus falou comigo, essa frase ela está ecoando até hoje no meu espírito. Quando ela falou, vai e vive bem, vai e vive bem, né? Tá lá na Bíblia, mas sabe quando Deus usa uma pessoa, traz aquela palavra, parece que aquela palavra descortina para você? Isso tem, sei lá quantos anos eu ouvi aquela pregação, irmã, mais de 10 anos, eu acho, uns 10 anos. Olha isso repercutindo até hoje. Olha isso lá no azeite, quietinho, gerando, a palavra está lá, né, na conserva. E aí eu estou trazendo para vocês. Então, assim, aprenda a desfrutar. Traga quietude, porque a nossa alma é inquieta. E a nossa alma, ela não se farta daquilo que ela acha que é bom, né? Ela não se farta. O ego não se farta da vaidade, de várias coisas. Então, eu queria deixar essa palavra aqui antes da gente entrar no devocional. Aprende a dar pausas para desfrutar e degustar. Então, o que eu fiz nesses 3 anos, eu não sabia nem se eu iria voltar a fazer a caminhada, mas aí foram 3 anos, eu estava desfrutando, degustando de tudo aquilo que o Senhor vai derramando. Então, vamos lá. O tema do dia é: cuide bem da sua criança e se liberte. Vocês perceberam que acho que nos últimos 2 devocionais, ou os últimos 3, Deus tem falado de criança. Tanto é que eu deixei a canção 2 vezes, a canção aí, Quero Ser Como Criança, né? Ontem nós falamos isso, de quando seu passado vem te visitar, como ele vai te encontrar, né? A gente fala, aquilo tudo começa, todo o nosso passado, todas as nossas lutas, nossas dores, começa na infância, né, irmã? Começa na gestação. Tem traumas e dificuldades e bloqueios que começou lá na gestação. E vamos ler a palavra para a gente entrar aqui nesse devocional. Pensa no tema, cuide bem da sua criança interior, tá? Tô falando da sua criança interior, de você, você pequenininha, sua criança interior, que todos nós temos ela dentro de nós, né? Ela está viva aqui dentro de nós. E se liberte, nós vamos aprender sobre isso. Ontem eu disse, imagina essa criança. Hoje pense nela de novo. Se caso você tem foto sua pequena, ouve o devocional olhando para essa foto. Deixa Deus te revelar quem você é. Nós temos medo de olhar até para as nossas fotos, irmãs, com medo de ver quem nós somos, de ver a nossa história. A gente foge, como Jacó estava fugindo da história dele, né? Ele estava rumo à promessa, porém fugindo do passado. Não tem como viver promessas com o passado mal resolvido. Não tem como. Pode até parecer que está vivendo, mas é muito perigoso porque a queda é muito maior. Muito maior. Você sabe quando você vê uma pessoa que foi tão usada e de repente a pessoa cai em escândalo, acontece alguma coisa, a gente fica totalmente sem compreender como foi isso. Olha, com todo temor, pelo que eu tenho visto, pela experiência que eu tenho visto, passado mal resolvido. É aquela criança que não foi curada. É aquela criança que ela não tem estrutura para viver a promessa. Criança não tem estrutura para viver a promessa, irmãs. Vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 5. Naquela hora, aproximou-se Jesus dos discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos. Os discípulos estão querendo saber quem é maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, a colocou no meio deles, ou colocou no seu colo, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como está em meu nome, a mim me recebe. É o próprio Jesus que está dizendo
que nós precisamos ser como crianças. Crianças fala dessa pureza, né? Criança fala de se render. A criança, quando você está... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ser professora de salinha, ou ensinar seu filho, uma experiência de ensinar a criança algo, ela fica maravilhada. Ela fica maravilhada, elas não esquecem, sabe? Elas não acreditam em história de super-herói, elas não acreditam, né? Não tem criança aí acreditando no Papai Noel, no ovinho, no Coelhinho da Páscoa. Criança tem a mente livre para aprender e para acreditar. Então, por isso que nós precisamos ser livres, nós precisamos ser libertas, nós precisamos tratar essa criança interior. Essa criança interior, ela tem que ser curada, restaurada. Ao mesmo tempo que ela vai crescer, e nós vamos virar adultas, mulheres adultas, irmãs, ao mesmo tempo, dentro de nós continua a criança, mas a criança curada, a criança restaurada, a criança alegre, a criança sem as suas dores que o mundo colocou em nós, sem as marcas do passado, sem as marcas que o inimigo tentou nos matar ali, nos sufocar, né? Então, o maior no reino é como uma criança. E como está a sua criança, irmãs? Como está a sua criança interior? Já parou para pensar nisso? Não tem como a gente entrar no reino dos céus se a gente for uma criança rebelde, orgulhosa, pirracenta. Sabe quando a gente vê uma pessoa agindo totalmente na pirraça? Lembra um exemplo que eu contei aqui da senhora que eu pedi se ela podia trocar de lugar para que o marido da visitante sentasse perto, com muita gentileza, irmã. Eu sou muito calminha, tranquilinha, educadinha, né? Eu tento, né? A mulher com aquela... ficou muito mal. Gente, quantas vezes eu já fui tão carinhosa com essa senhora? Não foi a primeira vez que eu falei com ela, não. Quantas vezes já fui carinhosa com ela? Quantas vezes já abracei? Quantas vezes já orei com ela, né? Quantas vezes eu cumprimento? E a pessoa ficou tão revoltada. É uma criança ferida, irmãs. É uma criança ferida. A gente não pode nem levar em consideração. Eu fiquei, foi assim... Eu tô contando isso aqui pra vocês, mano. Eu não tô denegrindo a imagem da irmã, não. Sabe? Eu tô assim... A experiência, pra mim, me mostrou que ela precisa muito mais de cura, libertação e de um trabalhar do que eu imaginava. Porque eu achava que ela era um pouco assim, ela é um pouco mais séria na dela, mas, né, bem fechadinha. Eu achava que era porque ela acabou de chegar nos Estados Unidos, né, acho que tem 2 anos só. Tem que trabalhar muito, aquela coisa. Eu achei que era a vida pesada da América que tá deixando ela mais calada. Mas, olha, com essa atitude eu falei, meu Deus. Então a gente tem que entender como é que tá a nossa criança. Como é que tá a nossa criança? Olha para dentro de você, sabe? Quando você olha no espelho, como é que tá essa menina? O que que você vê nessa menina? Ou você evita até olhar no espelho? Há uns anos atrás, quando eu fiz uma caminhada de oração, eu falei sobre o espelho. E eu falei que tinha mulheres que não se olham no espelho. E eu vi mulheres falando comigo, mulheres, principalmente as mais velhas, a gente vai ficando mais velha, a gente vai começando a ver defeitos, não só de caráter, não só de personalidade, mas a gente começa a ver os defeitos do lado de fora, e você começa a ficar meio desgostoso mesmo com o espelho, sabe? Se deixar, você não vai olhar. Porque a gente quer fugir, a gente quer ser como Jacó, vamos fugir, mas chega uma hora que Deus, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você, irmã, é a pessoa que essa criança tem para contar. Nós vamos falar disso aqui mais para frente. Não tem outra pessoa, não. É você em primeiro lugar. Então, o que que você vê quando você olha nesse espelho? Quais são as necessidades dessa menina? O que essa menina tem para dizer? Você já parou para ouvir o que que essa menina tem para dizer? Sabe? Então pensa, quem é você quando criança? O que que essa menina tem para dizer? O que que ela tem para dizer para você do que você conquistou? Porque a gente só ouve muitas vezes as dores dela.
A gente só ouve muitas vezes as pirraças dela, as feridas dela. Mas o que que ela tem para dizer para você? Ou o que que você já mostrou para ela? O que que você tem falado para essa criança? Se você deixa ela fazer o que ela quiser, ela dá o chilique dela, dá a pirraça dela. Às vezes você talvez está adulando essa criança. A criança é você mesma, irmã. Talvez você está adulando ela. Talvez você está fortalecendo a pirraça dela. Sabe? Você está, ao invés de você ser a mentora da sua criança, ao invés de você incentivar ela a crescer, talvez você está ajudando ela a continuar sendo aquela criança presa, pirracenta, ferida, orgulhosa, invejosa. Gente, vocês já viram inveja nas crianças? É tão triste. Eu já vi. Eu já vi, assim, e pessoas, e pessoa que eu amo até, que quando você vê, você fala, "Pô, não, você é criança, como que você tem isso? O que que você tem de ter inveja, minha filha? O que que você tem de ter inveja? Você é tão bonita, você tem tanto, por que que você tá com inveja do amiguinho?" E aí a gente cresce com aquilo. E a gente vai crescendo com todas essas coisas ruins. E Deus hoje, Ele quer te revelar, sabe? Talvez essa criança, o que que essa menina tem a dizer? O que que ela pensa, né? Talvez essa criança, ela sofreu muito, ela foi abusada, ela foi desprezada, ela precisou deixar cedo as coisas de criança para entrar no mundo adulto que ela não tinha estrutura. E hoje, nós vivemos tantas consequências na nossa vida devido a esse estado que essa criança emocional está. E aí a gente está no reino, a gente está buscando, a gente deseja, a gente sabe o que Deus quer da gente e a gente não consegue romper. E sabe por quê? Por causa dessa criança. Essa criança ela precisa voltar ao colo do Senhor Jesus, como essas crianças aqui. A gente precisa sentar no colo do Pai e precisa deixar ser curada. Sabe? Eu já falei aqui também nesse devocional, irmãs, que Satanás não olha para a criança. Acho que eu contei, né, de uma criança endemoniada, que Satanás não olha para a criança pensando, tadinha, ela é criancinha, eu não vou nem tocar nela, não. Ele não olha assim, não, irmã, ele não quer saber. Desde que entrou no ventre, virou uma semente, ele sabe que a semente da mulher foi criado para esmagar a cabeça da serpente. Ele sabe que se ele não investir ali naquela vida, ela pode crescer e virar uma grande mulher de Deus e esmagar a cabeça dele e fazer assim grande revolução na Terra. Por isso ele investe contra a criança, ele investe contra nós. Ele sabe muito mais, às vezes, do que a gente mesmo. Ele sabe muito mais do que a gente qual é o futuro ali que te espera. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui, você, né, veio para os Estados Unidos. Você acha que veio só para trabalhar, para ter dólar, comprar sei lá o quê, no Brasil, sei lá, encher seu ego, mostrar para sua família que você cresceu, que você venceu, enfim. E você não preocupa nem com as coisas que Deus está colocando diante de você. Você não preocupa com o inglês, você não aprimora seu inglês. Não sou fera em inglês também não, tá? Mas tô tentando aprimorar. Só tô contando porque Deus sempre tá me chamando a atenção também. Aí você não preocupa com o inglês, você não preocupa em ler um livro em inglês, você não preocupa em visitar uma biblioteca, você não preocupa em aprimorar nada e nem desfrutar e nem degustar de nada de bom que essa terra tem, porque seu olho tá só, ó, dólar, 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 e vamos embora. Você acha que Satanás não sabe? Ele não sabe, nossa, essa mulher, ela já é trabalhadeira, ela já tem fé. Se ela aprimorar, se ela melhorar nesse inglês, se ela começar a receber o que realmente o Pai Celestial dela tem para ela, essa mulher vai virar uma dinamite na mão do Senhor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar nessa criança interior dela, vou distrair ela, eu vou fazer ela ficar sofrendo, né? Aí você estava lá no Brasil, você veio, agora você sofre aqui de saudade, você está preso, você não consegue romper. É mais ou menos por aí, irmãs. Então, Satanás, ele tem uma visão maior do que a gente, porque ele está aí há milhões de anos, né? Mais de sei lá quantos mil anos. O ser até Deus consumir, ele está aí. E então, nós temos que despertar para entender isso. E aí,
eu falei como que a criança é, né? Como que ela pode estar abusada, desprezada e tudo. Mas Deus quer que nós sejamos como criança. Deus falou: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, ou seja, como criança, se você não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. Nós falamos de reino dos céus. Reino dos céus é a estrutura que Deus tem, é o poder dele, é como ele governa, é o que ele quer trazer para a terra, irmãs, é o reino dele. Ele não veio só para salvar o homem. O homem pode ser salvo, irmã. Pode ser salvo, pode morrer ali no último minuto ali do fôlego de vida, ser salvo e viver uma vida escalpelada, viver uma vida totalmente derrotada, viver uma vida totalmente sofrida. Jesus veio para isso, para trazer vida e vida em abundância. Ele não veio só para te salvar. Ele veio para te dar o reino, ele veio para você caminhar, ele veio para você romper, ele veio para você libertar você mesma, ele veio para libertar os cativos e você fazer uma grande obra. Então, ele quer que a gente seja crianças puras, saudáveis. Ele quer que você seja a criança que ele planejou que você fosse, o design divino. Eu sei que nós enfrentamos muitas coisas que às vezes a gente não entende, a gente não entendeu, essa dor que a gente não entende, mas ele tem um design divino. Ele não te enviou para a terra para sofrer, irmã. Ele não fez isso. No mundo tereis aflição. Isso aqui é o mundo. Mas o plano dele, existe um plano original. Então, cada detalhe que ele nos formou, cada parte da sua personalidade, só que tem coisa que tem que ser lapidada, né? Então chegou o tempo da gente olhar para essa criança interior e esse adulto que somos hoje. Que adulto nós viramos? Como que é esse adulto que nós viramos? Será que a gente continua com a mesma cabeça de criança, de quando a gente era criança? A mesma criança que o nosso Pai Celestial criou, né? O Criador. Então, esse adulto que você se tornou hoje, irmãs, precisa aprender a cuidar dessa criança. Você precisa aprender a cuidar dessa criança. Então, nós temos o nosso Pai Celestial, que é o tudo dessa criança, que nós precisamos sentar no colo dele, vir até a ele. Às vezes nós temos um irmão mais velho que eu digo, pode ser alguém da sua família, mas pode ser alguém, os irmãos na fé que Deus levanta, né, para dar uma ajudada ali, uma mulher mais velha, uma palavra. Mas temos a palavra de Deus, que é o mais importante, mas o mais importante, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos começar a nos conhecer. Nós precisamos tomar a responsabilidade de cuidar dessa criança. E cuidar dela passa por suprir a necessidade dela, entender qual é a necessidade dessa criança. A necessidade, irmã, não é o mimo, não é a manha. Você vai ter que discernir qual é a necessidade dessa criança. E só isso na palavra de Deus que a gente encontra. A gente tem que ouvir ela. A gente não ouve essa criança. Sabe? A gente não ouve o que a criança está falando. Né? O que você, lá dentro do seu íntimo, está falando. A gente passa por cima dessa criança. Ao invés da gente curar os traumas dela, a gente ajuda a acabar, sabe? A gente não... Você passa uma situação e ao invés de você falar com essa criança, a gente vai trazer aqui o que Deus quer, né? Mas ao invés de você falar com ela que não é bem assim, não precisa ter medo. Sabe aquela criança quando ela tem medo? E aí vem o medo, você vai fazer alguma coisa que você agora é adulto, que você consegue, e aí você fica com medo porque a criança interior está com medo. E ao invés de você ser madura e falar para você mesmo, não tenha medo, né? E colocar todo o respaldo na palavra de Deus, a gente deixa a criança governar. Irmãs, vocês que são mãe, acredito que a maioria é mãe, né? Ou que lida com criança, se você deixar uma criança governar, filha, é destruição. É destruição, eles não têm estrutura. E muitas de nós estamos sendo governadas, nós estamos lá, aquela mulherona, já até de idade, mas a criança está governando. Ela que chora, ela que faz pirraça, ela que quer porque quer, né? Quantas mulheres com a vida financeira destruída porque é aquela criança que está querendo governar a vida financeira? Porque eu não tive, porque eu quero agora, porque eu preciso comprar aquilo para mostrar para aquela amiguinha. Gente do céu, vamos vencer isso.
Aí a gente tem que direcionar essa criança, é a gente que direciona a criança. Ai, hoje eu vou comer tudo quanto é doce que eu puder. Não, filha, você tem 50 anos, não te combina mais com você isso. Isso te destrói. É não. Então a gente tem que crescer e amadurecer. Você tem que aprender a amá-la. É você que tem que dar o amor para ela. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, mas você tem que amar a si mesmo. Senão você não consegue nem transmitir o amor para o Pai. Não tem como a gente transmitir amor para o Pai se a gente não ama a gente mesmo. Se a gente estiver ferida, a gente não consegue nem se entregar ao Senhor. A gente se revolta contra o Senhor. A gente se revolta contra o plano dele. Quando ele diz que eu te quero aqui, eu quero que você faça isso, a gente se revolta, a gente está se debatendo, a gente não aceita o que ele quer, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente, que ele está errando. Olha para você ver o nível que a nossa criança tá. E a gente tem que ensinar essa criança. Como que uma criança, ela cresce, irmã? Como que ela cresce uma criança saudável? Porque teve ensino. Teve ensino. Se você deixar uma criança crescer numa selva com os macacos, ele vai caminhar e vai achar que é macaco. Ele vai comer com as mãos, ele vai andar encurvado. Tudo é ensino, é educação. E nós precisamos educar a nossa criança. E aí a gente precisa educar a nossa personalidade, né? Se você é muito espalhafatosa e você sofre, às vezes, ataque por causa disso, se educa, não é que se castrar, porque Deus te criou, né, mais pra frente. Se você é tímida demais, que você não consegue falar nem um oi com a pessoa, ou que você se sente menos, você precisa ser curado, você precisa se ensinar. Não, vai lá falar oi sim, que vergonha é essa? Você não tem que ter vergonha, você é filha de Deus igual aquela ali mesmo. São coisas assim que Deus vai nos moldando. E, irmãs, nós precisamos deixar essa criança crescer. Esse é o problema. Eu vou deixar aqui hoje, uma foto de uma criança presa dentro de uma gaiola, tá? Porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo em todas nós temos um problema com a nossa criança, né? Muitos já foram curados, mas a gente ainda continua passando pela cura. A gente precisa deixar a criança crescer. Você precisa deixar essa criança crescer. Você precisa caminhar com essa criança e falar: nós vamos crescer. Porque é você que é o adulto agora, irmãs. Quem é que vai entrar no mais profundo do seu ser para te dizer isso? Só Deus e você. Porque só Deus e você que se conhece. Nem você se conhece totalmente, só Deus. Mas você sabe quem você é. Eu não consigo chegar em ninguém, nem na minha filha, porque eu não sei o mais profundo do íntimo. Só o Senhor é que esquadrinha o coração. Mas a gente precisa deixar essa criança crescer. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11. Paulo está falando assim: quando eu era menino, eu falava como menino. E eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho. A gente vê obscuramente. Mas então nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como sou também conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. Olha que palavra gloriosa. Paulo está dizendo que ele pensava quando ele era menino. Nós precisamos crescer. E para crescer, irmãs, nós precisamos deixar as coisas de menino. Nós precisamos deixar as coisas de menina. Sabe? Nós precisamos falar para nossa criança interior: você já está mocinha, você já está adulta. Olha, trabalhem nisso, irmãs. Trabalhem nisso. Se vocês trabalharem nisso,
vocês vão ver a vida de vocês realmente deslanchar. Porque ela não deslancha porque você oscila entre a vida adulta e a criança. E a maioria das vezes a criança está dominando. O nosso casamento é difícil por quê? Porque nós estamos agindo como criança. Na igreja, quantas vezes, né? Pirracenta, implica com tudo, reclama de tudo. Tudo isso é criancice. E Deus está nos chamando a atenção hoje para nós nos transformar. É uma revelação maravilhosa de Deus da gente entender isso. E aqui ele está falando que a gente olha no espelho e a gente vê obscuramente. Você não se enxerga, você não sabe muito bem. Você olha ali, está. É o que eu falei, tem gente que não olha nem no espelho. E existe o espelho da palavra. A palavra é um espelho. Quando você lê, você se enxerga. E muitas vezes a gente está se enxergando, nem a palavra a gente está enxergando, porque a gente está obscuramente. Mas está falando que vai ter tempo que a gente vai ver face a face. E aí no momento a gente está se conhecendo em parte, mas vai chegar o dia que nós vamos conhecer verdadeiramente como somos conhecidos. Olha que tremendo. Então nós precisamos buscar nos conhecer como somos conhecidos. Como que é que Deus nos vê? O que ele preparou para nós? Ah, mas eu sofri muito, irmã, você não sabe. Ah, eu imagino. Posso imaginar. Talvez eu nem imagine. Eu posso até imaginar. Mas o que eu disse? Deus não desperdiça nada. A sua dor nas mãos do Senhor, Ele traz cura, Ele traz restauração e Ele te reposiciona. Mas se você continuar apenas mimando essa menina ou deixando ela ser desgovernada, ela não teve pai, ela não teve quem amava ela não teve uma mãe, ela não teve uma avó que direcionou. Se a gente. Deixa. Quando a criança vem, eu deixo ela fazer o que ela quiser. Igual os pais de hoje, né? Os pais de hoje em dia tá desse jeito. Deixa os filhos fazer o que quiser. O que você está vendo? Você está vendo na sua frente a geração que está se tornando. Mas esse trabalhar é nosso, irmã. E essa qualidade aqui que está falando, olha, agora permaneceis na fé, na esperança e no amor. Mas das três, a maior é o amor. Essas qualidades, quem é que tem essas qualidades? Fé, esperança e amor. Quem tem essas qualidades genuinamente? Criança. Criança, se você falar para ela que vai fazer uma coisa, ela tem maior fé, maior certeza que você vai fazer. Porque ela falou que vai fazer. Né? Minha sobrinha, às vezes eu falo alguma coisa e ela fala, tia Rose falou que vai fazer, mãe. Tia Rose falou que vai trazer, ela crê. Ela tem esperança. E ela tem amor. A criança tem amor. A criança nasce com amor, irmãs. É o mundo, é as dores que vai, né, tirando isso dela. E aqui tá falando que Paulo falou que eu deixo, depois que eu viro adulto, eu desisto dessas próprias coisas. Eu desisto das coisas de menino. A gente tem que começar a observar e falar, ei, não quero isso. Isso é coisa de menino. É coisa de criança. O que é que a gente precisa deixar? Imaturidade, pirraça, criancice, briga, mágoa, rixa, difamação. Tudo que é imaturo. Nós precisamos crescer, porque a terra geme para a revelação, para a manifestação dos filhos de Deus. E filhos maduros. Deus não está chamando um exército de mulheres imaturas. Deus conta com homens e com mulheres, irmãs, curado, livre, para que Deus possa realmente nos usar. A criança, irmã, ela não pode receber o que Deus tem, ela não está preparada. Criança não está preparada para receber as coisas, irmãs. A promessa que você tem, porque você vai ser uma grande mulher de Deus, você vai ser uma pregadora, você vai ser uma advogada, você vai ser uma médica. O que Deus preparou para ser, como que essa criança vai ser isso? Não tem como uma criança cumprir a promessa. Não tem como. E elas não estão preparadas para a responsabilidade e para o poder que Deus quer derramar. Nós recebemos conforme a nossa medida de fé, a nossa medida de estatura.
Deus não vai derramar aquilo que você não aguenta. Ele não vai derramar, irmãs, entenda isso. Ah, mas eu sonho alto. Mas se você não se preparar, não vai. Não vai, não vai. Pode até ir na sua força e como que vai lidar com tudo, né? Deus, por amor a nós, porque o que ele disse? Se eu derramar vinho novo no odre velho, o odre se rompe. Ele vai te destruir. A própria unção destrói a gente. Sabia disso? A própria unção pode nos destruir se a gente não estiver preparado. E vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar, isso aqui é Paulo falando, eu não pude falar com vocês com as coisas espirituais, e sim como as carnais, porque como a criança em Cristo. Vamos de novo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como a criança em Cristo. Eu dei leite para vocês beber. Não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque, havendo entre vós ciúmes, contenda, não é assim que sois carnais? E andeis segundo o homem? Olha o que Paulo está dizendo. Nem as coisas espirituais, irmãs, nós vamos viver porque somos crianças. Crianças. E eu sei o que eu estou falando. Eu tive e tenho que lidar com a minha criança interior. Eu sei o quanto exige de nós, maturidade, aprendizado para viver coisas grandes. Então, nós não temos recebido mais de Deus porque nós estamos crescendo em amadurecimento. É um tempo de amadurecimento, irmãs. É um tempo de amadurecimento. Decreta isso na sua vida, porque o amadurecimento, ele te eleva e aí você vai recebendo as coisas de Deus. Você não dá um carro na mão de uma criança. Você não vai pegar uma bolada de dinheiro e dar na mão de uma criança, porque ela vai querer comprar tudo de brinquedo, de balinha. Ela não pensa no amanhã, ela não sabe o que é bom para ela. A sua criança interior, irmã, ela não sabe o que é bom para ela. E você não pode deixar ela te governar. Ela tem que crescer saudável, crescer curada, e você vai crescendo junto com ela. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o mistério. Então, vamos ler sobre Jesus em Lucas, capítulo 2, no versículo 41. Fala do crescimento de Jesus. Nós estamos falando do crescimento do mestre, né? 41 a 52. Vamos ver aqui. Aqui está contando, né? Cumprindo a todo. Vamos lá, 41. Não, Lucas 3, 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí eu não vou ler tudo aqui, mas eles foram passar a Páscoa, né, a festa que nós já vivemos. Ele tinha 12 anos, e aí ele ficou ali debatendo a lei com os poderosos lá da época. Então, no 47 fala: todos os que viam, muito se admirava da sua inteligência e da sua resposta. Aí agora, vamos aqui no 52. E crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós precisamos crescer em estatura, né, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso emocional, no nosso intelecto, em sabedoria, cheia da palavra, e se enchendo, e trocando as nossas vestes, os nossos hábitos, para um hábito de quem é sábio e cheio de graça diante de Deus. Se Jesus precisou viver isso aqui, mas quanto mais nós, pobres mortais, né? Então, olha só, aos 12 anos, ele já sabia a palavra. Ele foi treinado, irmãs. Ele era homem, ele foi treinado, ele teve que aprender a palavra, ele teve que aprender a ler. Ele se despiu da sua glória e veio como um homem. E aí, aos 30 anos, ele já exercia seu ministério, pois ele estava preparado. Ele havia crescido, cuidado da sua criança interior, né, cheia de sabedoria. Aos 33, ele cumpriu a plenitude do seu chamado, ele viveu intensamente
dando atenção ao que realmente importava. E Jesus não se distraía, né? Ele ia vivendo focado no seu propósito. Como que Jesus sabia, crescia? Como eu disse, palavra é sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, palavra e discernimento. Precisamos da palavra, irmão. Precisamos da palavra e você precisa comer essa palavra na sua casa. Você não pode viver só do que estão te dando para alimentar. Isso é maravilhoso. Eu amo receber de quem tem, mas você precisa. Nós vamos ter talvez o nosso próximo devocional é sobre isso, fazer seu próprio alimento. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa aprender. Entenda que a palavra de Deus é para você aprender. Aqui tem tudo que você precisa aprender. Aqui tem biologia, aqui tem neurociência, tem tudo. Tem tudo. Tudo que você precisa aprender. Até para você receber de outro, você tem que conhecer a palavra. Porque o outro pode vir e trazer palavras para você de destruição, de engano. Então você precisa conhecer a palavra. Estatura, fisicamente. Ele vivia as fases que ele tinha que viver. E ele cuidava, né, do seu corpo. Você vê ali Jesus comendo, Jesus indo dormir, Jesus caminhava muito. Então ele cuidava do corpo dele. E a graça é a unção de Deus que nos faz único e nos capacita a fazer o que nós fomos chamados para fazer. Só nós podemos fazer. Existe uma graça de Deus sobre você que foi liberado para você. Não adianta a gente querer ser como a outra, não adianta, irmãs. A gente pode se inspirar, mas você tem que ser do jeito que você é e preservar o jeito que você é. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo que está todo mundo igual. Você pega as mulheres asadas, está tudo igual. Mesmo cabelo, mesmo botox, mesmo cílios, mesmas unhas, tudo igual. Não perca a sua essência. Você pode até ter os seus apetrechos, viver o que você quiser ali, né? Uma diquinha da moda, mas não perca a sua essência, porque é isso que faz toda a diferença. Tiago, capítulo 1, no versículo 23 e 25, fala assim, 1, 23 e 25. Vamos ler do 20. Sabeis... 20, peraí. Vamos ler do 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e, retirando, logo esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no realizar. Olha só que tremendo. Então, você está vendo que está falando o tempo todo de espelho, irmãs? Nós precisamos olhar para o espelho natural e o espelho natural e o espelho da vida, e o espelho que é a palavra. A palavra é um espelho. A palavra, quando a gente lê, ela é um espelho. Ela faz você refletir. Eu estou caminhando nisso aqui ou não? E aqui está dizendo que se alguém não ouvir, aliás, se alguém ouvir e não praticar, você não está fazendo o que devia. Então, começa a praticar o que a palavra diz. Quando a palavra diz para você ser manso e você é super nervosa, estressada, respira e fala, Senhor, me ajuda. Como é que é ser manso? Você precisa aprender como que é ser manso. Aí você vai colocando uma gotinha de mansidão. Aí, às vezes, você vai ter que abaixar a voz, às vezes, você vai ter que engolir um sapinho, até você ir se treinando, né? Você tem que se treinar. É igual criança. Sabe a criança que grita, esperneia, quer bater na cara do irmão? Você tem que chegar e falar com ela, calma, não faz assim. Aí, no outro dia, ela faz de novo, calma, vai pedir perdão. Você tem que fazer isso com você mesmo, irmã. Treinar a sua criança. Então, a criança... cuide bem dessa criança.
Cuide da criança do espelho. Vou deixar aqui de novo também uma fotinho que eu gosto muito, que já é marquinha da caminhada, que é uma senhora na cadeira de roda olhando para o espelho e vê uma criança. E aí, às vezes, a gente vai chegar lá na velhice e você vai olhar para essa criança e você vai ter ainda mais dó, porque você não deixou ela crescer. Você não ajudou ela a crescer, a ser saudável, a realizar os sonhos dela, realizar sonhos saudáveis, não para provar para ninguém. Tem tanta criança estribuchando dentro da gente, querendo fazer e querendo ser para mostrar para os outros. Olha, pai, como é que eu cheguei aqui? Não estou dizendo naquela coisa saudável, né? Que às vezes tem essa motivação saudável. Quando um filho é saudável, ele tem orgulho de mostrar para o pai aonde ele chegou. Mas ele não está se matando para chegar lá só para mostrar para o pai que, na verdade, ele tá querendo assim, você me ama agora? Olha onde eu tô. Agora você me ama, já que você não me amou quando eu era criança? Já que você não me deu atenção, você consegue me dar atenção agora? Olha onde eu estou no alto. Não é isso não é saudável, irmã. Isso não é saudável. Agora, você chegar lá porque você foi saudável, porque Deus que quis, porque você foi caminhando, você foi crescendo, isso aí é um orgulho para qualquer pessoa, até para os que te rejeitaram, né? Mas, então, declara essa palavra sobre você, sabe? Que você é amada, que você é escolhida. Você tem que falar isso para você, irmãs. Sonha, projeta para essa criança o plano original. Aquieta essa criança, fala, calma, vai passar. Sabe aquela tempestade que está tendo na vida da gente? E a gente entra em desespero, e como é que vai ser? E às vezes a gente, criança, acaba destruindo ainda mais. Se você está na palavra, se você tem ensinado a sua criança, ela fala, calma, vai passar. Porque você é adulto, irmã, você sabe. Você sabe muitas vezes que a casa não vai cair, né? Às vezes é um vento, claro, tem coisa que acontece, mas às vezes você sabe que a casa não vai cair, que é uma chuva. Vai, calma, respira, cheira uma lavanda, irmã, cheira a lavanda. Calma, criancinha, quieta, acolhe a sua criança, sabe? Põe ela no colo, deixa ela acalmar, depois você fala, agora vai deitar, vai dormir, vai comer bem para você crescer. Não é todo dia aquela dor e você lá vai, você com a sua criança de novo. A gente é sofredora mesmo, minha filha, desde quando eu era criança, aí você começa a trazer tudo à tona. Uma palavra que o marido fala, uma situação que a gente passa, de humilhação, de vergonha, de alguma coisa, aí você vai lá de novo. Ai, chora, e aí a criança fica mimada, né? Porque você tem que deixar ela crescer. Irmãs, deixar os filhos crescer é tão difícil. Eu sei que é difícil, né? E você precisa deixar a sua criança crescer. Então, ouve o que Deus diz sobre essa criança. O que Deus está falando? Deus falou em Jeremias: eu te escolhi, eu te gerei. Tu és meu filho, tu és o filho das minhas delícias. Você tem que começar a dizer o que Deus diz para você. O que é que a palavra diz? E não o que Satanás fica falando. Até quando a gente vai ficar ouvindo essa voz? Essa voz, irmã, só se cala com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que destrói o que Satanás tem falado. Seja parceira dessa criança e não inimigo. E não inimigo. Aquele filme que eu deixei, Jardim Secreto, se puder, assistam. Eu sei que ele é meio difícil de encontrar, aqui nos Estados Unidos é mais fácil, né? Mas no Brasil parece que está meio difícil de achar aí. Mas tenta achar, se vocês conseguirem. Ele fala de uma criança que ficou trancada dentro de um quarto. Olha isso, ficou trancada dentro de um quarto, no meio de um palácio. Porque, desde que nasceu, ficou trancado no quarto, já devia ter uns 12, 13 anos, não sei. Porque o pai tinha seus medos, porque a mãe já tinha falecido. O pai tinha seus medos. O pai nem ia ao encontro dele, nem via ele, nem dava carinho, nem dava atenção, achando que estava amando, protegendo. Aí os funcionários da casa tratavam essa criança do mesmo jeito, todo mundo achando que a criança é incapacitada. E às vezes nós tratamos nós assim mesmo. Não, eu não vou dar conta. Não vou dar conta, porque aí é a sua criança, né? Eu não vou dar conta de fazer o que Deus quer. Não, eu não consigo aprender inglês. Não entra na minha cabeça tal coisa. Não, mas eu tenho dificuldade. Não, mas ensina a sua criança, pega ela na mão, irmãs. Pega ela na mão. E vamos juntas. Seja parceira, seja sincera.
com você mesma. Admita, sim, seus erros. Admita que você está errando com a sua criança na educação de você mesmo. Pega na mão dessa criança e ajude ela a escrever uma nova história. Ajuda ela a escrever uma nova história. E agora para terminar, vou entrar aqui. Quando eu tive uma visão, irmãs, não agora, acho que não lembro, no final do ano passado, eu não lembro. Eu vi uma menina ferida, uma criança, uma menina ferida, e por trás dela, bem atrás dela, tinha uma mulher bem grande, bem alta, uma adulta, e essa adulta debruçava em cima dessa criança, abraçava, acolhia, protegia, ministrava sobre ela. Ministrava sobre a vida dela e ensinava ela. Essa criança, essa mulher adulta, era essa criança que cresceu, que é saudável. E é nós que precisamos fazer isso. E aí eu vi as duas saindo juntas, livre. Quando você cuida da sua criança, você se liberta. E as duas crescem saudável. E até quando nós vamos permitir, irmãs, que ofensas, que coisas nos vira raiz de amargura e destrói todo o vaso? Suja o nosso vaso, destrói nosso vaso. Impede a gente de viver nessa dimensão maravilhosa do Senhor. Deixa a sua criança interior crescer. Deixa ela crescer. Irmãs, não fique esperando que alguém vai trazer amor, carinho, acolhimento que você espera para salvar essa criança de toda a dor que você passou. Eu sinto te informar, mas isso não acontece. Não acontece. Quantas de nós que casamos esperando isso do marido, né? E eu vou te falar, pode ser o marido melhor do mundo, irmãs. Pode ser o pai mais maravilhoso. Pode ser os melhores pastores, os melhores amigos. Eles não têm o que você precisa. Eles não têm, irmãs. Só Jesus, é só Deus, o que te criou. Aquele que botou a mão em você, que te formou dentro do ventre da sua mãe, que te teceu. Ele fala que eu teci você. A cada osso ali foi eu que fiz. Só Ele, com o olhar dele de amor, pode te entregar a cura completa. É completa. Às vezes vai levar anos, irmãs. Se a menina cresceu aí com dores, sem direção, por 30, 40, 50 anos, Deus ele até pode fazer num dia. Ele pode derramar ali um poder num dia, mas você tem que educar ela para ela ir crescendo. Às vezes a gente recebe uma unção ali naquele momento e a gente fala, agora eu fui curada. E aí no dia seguinte, né, você tem um teste. E aí a criança pirracenta volta. Claro, ela não cresceu ainda, ela não foi treinada ainda. E tá tudo bem, você tem que só falar, ei, mocinha, isso não condiz mais com você. Você não condiz mais com isso. Cresce, amadurece. Ai, mas doeu demais, né? Vai passar, meu amor, vai passar. Você é uma adulta. Isso não pode te trazer uma dor, uma ofensa, um olhar de rejeição, uma crítica. Não pode te destruir desse jeito, filha. Você é uma adulta. E você precisa ser curada. Então você tem que falar isso para sua criança. Então entenda, não tem quem vai trazer isso para você. Não espere. Não espere porque você vai decepcionar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está esperando a cura e essa libertação e esse amor e esse acolhimento do outro. E eles também são crianças feridas, irmãs. Todos nós temos a nossa criança que precisa ser tratado. Quantos de nós dentro do casamento está esperando a salvação vinda do marido, está esperando o alinhamento, sendo que ele também foi um menino que precisa ser curado, irmãs. Ele também foi um menino que tem suas dores. Agora, o que não pode é os dois meninos ficar casados ali e um brigando com o outro. Você tem que crescer, você tem que ser saudável, você tem que viver o que Deus tem. Automaticamente você vai mostrando para o outro. Não precisa também querer salvar o outro. Você não é a menina que tem que salvar o menino. Você não está salvando nem você. Você tem que ser a criança que vai crescer, vai fazendo o que Deus quer, vai agindo como adulto, você vai crescendo, você vai se estabelecendo, você vai crescendo na graça, no conhecimento, como disse a palavra,
E aí o outro olha e fala, opa, ó, tem um caminho. Eu não preciso ser esse menino mais também. Não preciso ser esse menino que persegue a menina. Não preciso ser esse menino dentro do casamento que fica brigando com a menina, com ciúme, com inveja. Dentro do casamento tem isso. Eu não preciso ficar punindo ela. Porque talvez ele está punindo a mulher, e eu não estou nem falando de coisa séria, né? Mas tem homem que pune no silêncio. Pune, homem gosta de um silêncio, né, irmãs? Ô bichinho difícil esses homens também, viu? Mas deixa ele com o pai dele celestial. Se você não se ofender, você está educando a criança dele. Eu falei uma frase, eu não sei se eu vou achar ela aqui, mas eu falei uma frase sobre o ego, que quando você trabalha bota o seu ego no lugar que ele não tem que governar, você está ensinando o outro. Quando você não reage ao ego, você desarma o ego do outro. Quando você não reage negativamente ou esperneia com o silêncio do outro, você desarma aquilo ali. Porque ele está ensinando, ele está tentando te ensinar do jeito que ele foi ensinado. Então, não espera do outro, não. Vá buscar em Deus, vá para o colo de Jesus, deixe vir a mim os pequeninos. E a palavra de Deus diz, ai daqueles que impede os pequeninos de vir até mim. Será que essa palavra não está chamando a atenção da gente também, irmãs? Será que Deus também não vai cobrar da gente? Você não está deixando, filha, a sua criança vir até mim. A gente chora com a amiga, a gente reclama, a gente pega aquela amiga bem fofoqueira que vai nos ajudar a piorar a situação, vai inflamar a ira, ao invés de derramar nos pés do Senhor. Eu falei, eu quero ser liberta, eu quero crescer, Jesus, eu não aguento mais essa vida. Então, esse trabalhar de você ensinar essa criança é seu, é seu. E aí, irmãs, é com você e com Jesus. Você que vai caçar os métodos, você que vai orar, você que vai fazer campanha, você que vai aprender, porque cada um tem seu caminho. Eu não sei como foi a sua criança. Eu sei como foi a minha. Eu sei que eu não tive meu pai, eu não conheço meu pai. Eu tive que trabalhar cedo. Aos meus 12 anos já tive que trabalhar como empregada para ajudar a minha família, porque eu não tinha condição. Eu tive que ajudar a minha mãe, que aos 30 anos já tinha 5 filhos, tinha depressão, síndrome do pânico, vivíamos numa luta financeira difícil, nós não tínhamos, a gente não tinha televisão, a gente não tinha chuveiro, a gente não tinha, muitas vezes, o lugar que a gente morava naquela época, a água chegava de manhã cedo, tinha que encher o tambor, e porque a água parava, e depois só voltava às 6 da tarde, então a gente não tinha água abundante o tempo todo, a gente não tinha tanta coisa, irmãs, mas isso aí eu já venci, eu só tô contando para vocês entenderem, porque eu não vivo disso, eu nem lembro disso mais, sabe? Se eu tenho que ficar tentando lembrar o que é. Mas essa criança tem que crescer, ela tem que crescer. Então eu não sei o que sua criança precisa. Talvez você foi uma criança que teve tudo, mas faltou alguma coisa que ainda te atormenta, eu não sei. Porque Satanás, como eu disse, Satanás tira proveito de tudo. E a gente, sendo curado, é que vamos curar os nossos filhos também. Porque às vezes a gente fica sem entender por que o meu filho está assim, por que a minha filha está assim, e a gente quer a cura deles, mas você também está toda ferida. Você não entende nem você vai entender seu filho? Se o seu filho abrir o coração para você, você tem estrutura para entender? Então a gente precisa, irmãs, a gente precisa crescer. E então esse trabalhar de ensinar, e você precisa dar permissão. Diga para sua criança, você vai crescer. Você vai crescer, querida. Você está na hora de você crescer. Eu não vou mais deixar você me governar. E você tem que dizer para ela, você pode, você consegue. E libere ela hoje. Abraça ela. A mulher madura que eu vi ali abraçando essa criança é você mesmo. E Deus tem prazer em você. Você é filha das delícias dele. Você tem que entender isso e começar a decretar isso para você. Esse amor de Deus, irmãs, você até pode sentir ele, mas você tem que nutrir ele. Você tem que nutrir ele para ele crescer, para ele inundar seu ser. A criança, irmãs, as promessas de Deus. Peraí, vamos ler esse texto aqui primeiro, depois eu finalizo aqui. Vamos ler Cantares, capítulo 8, no versículo 8 e 9.
Nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seio. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for perdida? Se ela for um muro, vamos edificar uma torre de prata? E se ela for uma porta, nós vamos cercá-la com tábuas de cedro. Olha aqui, tá vendo? Alguém cuidando de uma menina que está despreparada. Tá vendo aqui? E aqui somos nós. Se essa menina ela é um muro, se essa menina é uma menina mais forte, né? Aí nós vamos construir uma torre de prata. Vamos edificar essa menina. Nós vamos fazer dela grande, uma torre. Se essa menina ela é uma porta aberta, tadinha, ela não tem muito, nós vamos cercar ela. Então você precisa ensinar a sua criança. Você precisa trazer uma cerca de proteção, sabe? Não é proteger para ela não crescer, mas é uma cerca de proteção para que ela cresça saudável. Você tem que rever as amizades que essa menina está caminhando, né? Você tem que rever o jeito que ela ama, o jeito que ela espera do amor. Por que ela sofre tanto no amor? Você tem que tratar tudo isso nessa menina. Deus tem coisas grandes para nós. Olha para você ver, vamos construir uma torre de prata. Porque Deus tem coisas grandes. E essas tábuas que cercam essa porta, a porta dessa criança, dessa menina aqui, uma jovenzinha, temos uma irmãzinha, começa o texto assim, tábua de cedro, tábuas fortes, sabe? Nós temos que proteger a nossa criança. Se a nossa criança interior, irmã, foi ferida, ela não tinha uma proteção. Mas agora você tem como protegê-la. Você tem como proteger. Você tem como colocar limite. Você tem como colocar limite. Se uma pessoa vem te ofender, ou se o seu marido a vida inteira te ofendeu, por que você não consegue se levantar? Por que você não consegue se levantar, olhar dentro dos olhos desse homem e falar assim: ô bonitinho, me respeita a partir de agora. Porque eu sou a sua mulher, eu estou dentro dessa casa, eu trabalho para te ajudar, eu sou a mãe dos seus filhos, eu sou uma mulher que temo a Deus e a partir de hoje eu não quero que você fale mais assim comigo. Por que você não consegue fazer isso, irmã? Porque você é a criança que está ali dentro, ela não consegue, porque ela olha para aquele homão e fala: ele vai me matar. Se eu abrir a boca, ele vai me matar. Mas quando você fizer isso em Deus, porque você sabe quem você é e você é curada, e você não está fazendo isso para desrespeitá-lo, e você não está fazendo isso para destruir o seu lar, pelo contrário, você está fazendo isso para salvar o seu lar, para que Satanás não usa esse homem a ponto de chegar um dia e ele te bater mesmo. Tá amarrado em nome de Jesus, né, irmão? Eu tô só dando uma figuração aqui. Mas se tem quantas mulheres que deixaram e depois chegaram nesse ponto? Quantas mulheres? Ou se ele só falava grosso, agora ele já grita? Ou se ele já gritava, agora ele já quebra coisa? Porque é uma criança, você olha para o homem e você fica apavorada. Então você precisa buscar em Deus. Por que que a gente não consegue falar com o patrão que tá... Eu não estou dizendo, irmã, tem certas coisas que Deus vai falar para a gente deixar passar, tá? É tudo uma ponderação. Eu sei o que eu estou falando. Eu fui uma criança que eu não tinha coragem de falar isso. Até hoje eu tenho que aprender a dizer não. Essa patroa que eu trabalho hoje, ela foi um grande treinamento para mim. Que a mulher, a hora que ela estava com a macaca, ela ofendia quem ela quisesse, ela mandava embora quem ela queria. Eu fui submissa até a hora que Deus falou: agora basta. Entendeu? E eu me lembro de um dia, hoje eu acho que ela é bipolar, sabe? Hoje eu entendo que ela já tinha um probleminha, mas eu lembro de um dia que a minha irmã, minha irmã caçula, ela louca para ser mãe, e ela tinha engravidado, e ela estava no hospital internada por 2 semanas, que o bebezinho tinha que esperar um pouquinho, porque ele já estava quase querendo nascer, e ela tinha só 5 meses e meio. E naquela manhã eu fui trabalhar e ela tinha perdido o bebê. E eu estava muito chateada, né? E eu não sou uma pessoa muito chorona à toa, assim, né? E aí eu tava lá lavando umas vasilhas lá pra mulher, pra minha patroa, e ela chegou meio gritando. Ela chegou meio gritando com não sei o que é que ela tava querendo, e não sei o que, eu não lembro o que que era. E eu comecei a chorar. Não porque ela tava gritando, mas porque eu tava triste por causa da minha irmã.
E aí eu olhei para ela e ela olhou para mim e ficou meio assustada. E eu falei, e ela falou assim: tá tudo bem? E aí, menina, Deus me tomou. E eu falei assim: aqui, a senhora tem os seus problemas, eu também tenho os meus. E aí eu falei para ela: minha irmã acabou de perder um bebê. Então eu vou olhar isso aí para você depois. Eu fui meio assim, sabe? Irmãs, cada vez que você vai se posicionando em Deus, as pessoas começam a te respeitar. E a autoridade, ela não tá no grito. Ela não tá no grito, mas também ela não tá no silêncio. Porque o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos inocentes. Mas a gente não consegue se posicionar por causa da criança. A criança olha para aquela mulher, mais velha do que eu, mais poderosa do que eu. Uma criança que eu não tive pai, cara, eu não fui protegida. Minha mãe não conseguia me proteger, eu que tinha que proteger minha mãe. Eu que tinha que levar ela no hospital. Eu que tinha que ler as receitas para ela, que ela não sabe ler. E tá tudo bem, porque Deus usou isso para o meu crescimento. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que olhar para as nossas dores e doeu, e Deus cura e acabou. Mas olhar e falar: não, Pai usou tudo a meu favor. Ele usou o meu favor. Então, irmãs, busca cura no Senhor. Eu não sei nem mais o que eu estou falando aqui, porque quando eu entro, eu falo: Jesus amado, é tanta coisa, né? Mas vamos proteger essa criança. E agora, para finalizar, eu quero falar mais uma vez: as promessas que Deus tem para você viver, a criança não vai conseguir. Ela não tem estrutura. Se você tem promessa de ser uma empresária, a sua criança não vai conseguir ser uma empresária. Ela pode até chegar lá. Ela pode ter até a polpa, mas dentro daquela mulher parecendo empresária, se ela for uma criança que não foi saudável, ela vai cair não sei quantas vezes, ela vai quebrar não sei quantas vezes, e ela vai levar muitos com ela ali para sofrer junto com ela, porque ela está imatura. A criança não pode ser usada no ministério, irmã. Se você tem chamado de Deus, não tem como você ser usada no ministério. Pode até ser também, pode até chegar lá com muito esforço, sei lá como, não sei nem como é que chega, não quero saber como é que uma pessoa chega a um nível alto de maturidade, eu quero saber daqueles que chegam a níveis que Deus tem com maturidade, com crescimento. Mas se chegar lá imaturo, vai destruir muito, vai ferir muita gente, vai punir muita gente, porque a criança, quando ela chega lá no alto, sem ela ter sido curada, é um ato de vingança. E aí ela começa a vingar das outras pessoas, né? A criança com dinheiro, ela é imprudente, ela enfia o pé pelas mãos. A criança no ministério sem sem crescimento, ela é imprudente. A menina no casamento, ela não constrói um lar. Menina no casamento não constrói um lar. Quem constrói um lar é uma mulher. E cresça, cresça, cresça. Cresça saudável e cresça lindo. Eu vou fazer 50 anos, irmãs, e estou falando que essa caminhada é um presente de Deus para mim, de uma preparação para meus 50 anos. Eu não posso mimar a minha criança interior que foi ferida. Se eu fizer isso, se você está fazendo isso, de mimar a sua criança, de dar vazão para ela toda vez que você precisa passar por algo, você está desprezando todo o potencial que Deus colocou dentro de você. O que impede essa criança de correr para os braços do pai? Mãe, o que impede essa criança de correr para os braços do pai? Essa é a palavra de hoje. Eu quero que você pondere, que você saia curada. Eu quero ver mulheres curada. Esse é o alvo. É a gente ir aprendendo, até chegar à estatura do varão perfeito. É de glória em glória, porque quando eu encontrar com vocês, irmãs, é saber que Deus fez muito mais além. Quando seu passado vem te visitar, como é que ele vai te encontrar? Como que ele vai te encontrar? Né? Vai encontrar aquela mesma menina, pobrezinha, né? Oh, pobrezinha, tristezinha, feridinha. Não. O meu Pai Celestial me curou e me libertou e abriu, sabe, essa gaiola, porque ele me fez para voar alto, para você ser uma mãe melhor, irmãs, para você levar cura. Quando você tiver uma amiga agitada, com a alma agitada, ferida, aquela amiga que está ainda, você é vento que acalma a tempestade, né? Você é aquele vento, aquela brisa, você é aquela brisa. Você não vai junto, as duas, uma querendo
vingar mais do que a outra lá fora, não. Então, o que que te impede? Se feriu, irmã, corre pro braço do Pai, porque é lá que tem o óleo da unção, é lá que tem o bálsamo de Gileade. Eu vou deixar uma canção hoje em espanhol. Nós temos que sair daqui gostando de música em espanhol, irmão, porque o espanhol, ele tem uma graça, um amor, assim, ele tem uma profundidade tão gostosa. Toda língua tem a sua essência, tá, irmãs? Eu não estou defendendo só o espanhol, não é porque eu gosto do espanhol. Mas o hebraico também tem a sua essência, o africano, tem tanta coisa legal. Então, escute a canção. Ele fala que Deus nos ama como um pai, como um irmão e como um leão feroz. Sempre que a sua criança estiver ferida, leve ao braço do pai, pondera, deixa lá as suas dores, pega o crescimento que ele quer, entenda que ele te defenda. Tem hora que a gente não vai conseguir se defender, não vai, mas ele nos defende, tá bom? Espero que eu tenha falado tudo que Deus colocou no meu coração com muita prudência, com muito amor. Tem muito que aprender ainda, né? Que vocês possam me perdoar se eu falei algo que não, que não é no momento, né? Eu também ainda estou crescendo e aprendendo, mas eu quero que vocês sejam mulheres mais que vitoriosas em Cristo, porque o Senhor tem muito para fazer na nossa vida, cada um na sua essência, cada um no seu chamado. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.